Obrigado pela apresentação, Priscila. Antes de começar, deixar um testemunho de que o Alexandre falou, foi brilhante a exposição, resumiu exatamente esses 30 meses de pandemia, de sofrimento, de ameaças de morte, a minha pessoa, a pessoa do Clóvis Arnes e a pessoa do Alberto Chebabo, sendo que um dos momentos cruciais foi quando tivemos a vacinação dia 17 de janeiro, vou mostrar a foto para vocês. Eu fui convidado na coletiva do governo do estado de São Paulo e o governador, então, João Dória, ficou abismado com o que eu falei. Um dia antes, no dia anterior, eu fui ameaçado de morte para não comparecer na coletiva de imprensa. Quem me conhece sabe que eu jamais vou me calar, jamais terei medo de falar a verdade e o que eu penso, e minha luta, que sempre foi pelo infectologista e levar a nossa sociedade aonde ela está, como protagonista. Essa sociedade hoje, ela é de nós, infectologistas. Nós somos protagonistas e nós temos que nos orgulhar do que nós fizemos e estamos fazendo ao longo desse tempo. Eu só queria dar essa parte, Alexandre, mas você foi brilhante na sua exposição, e cumprimentar, não importa se meu amigo pessoal, mas tudo que ele sofreu, nós sofremos juntos, Clóvis Arnes sabe disso, e foi difícil. Mas venceu a ciência, venceu o que é certo, venceu os médicos sérios desse país ainda, que lutam em prol do nosso paciente, que é o nosso meio mais importante. Vamos lá na apresentação. Desculpa pela emoção, mas eu tinha que falar isso de acordo com a exposição do Alexandre. Meu disclosure para vocês. Então, tudo começou na questão da pandemia, quando a OMS decreta a pandemia em março de 2020, precisamente no dia 11, e já acometendo a Covid em todos os continentes e tomando de grandes proporções. E nós começamos, então, a buscar a questão de vacina. Graças a alguns governantes, graças à imprensa que nos ajudou em todo momento, e graças às sociedades científicas, nós conseguimos vingar isso a partir de 17 de janeiro, quando foi aplicada a primeira vacina aqui no Hospital das Clínicas, uma enfermeira do Emílio Ribas, a Mônica Calazans, e na sequência o nosso colega Estevão Portela nos orgulhando como infectologista, tomando na Fiocruz a sua dose, e aí a campanha realmente deslancha, e aí a gente vai ter várias facetas até os dias de hoje. Dia de hoje que muita gente acha que acabou a Covid não acabou. Morrem ainda 5.000 pessoas diariamente, fruto de uma doença difícil ao controle, atenuada sim pela questão da vacinação, efetiva no nosso país, quando a gente compara com outros, mas que ainda merece atenção de destaque por todos. E esse diapositivo mostra exatamente como é que a gente se comportou em relação às variantes no Brasil, e sem dúvida nenhuma o grande impacto foi a variante Gama, que nós tivemos aquela questão de falta de oxigênio, sobretudo na região norte do país, e depois nós acompanhamos o mundo todo com a Delta e agora a Omicron, em relação a Omicron com a transmissibilidade maior, mas com menor agressividade. E a questão do Omicron, dividida em BA1, BA2, BA4, BA5, até pouco tempo atrás, até 2 semanas atrás, perdão pelo slide já desatualizado, a BA2 era mais dominante, com 74%. Hoje a gente já tem BA4 e BA5 dominando, na verdade eu não sei os números precisamente, não consegui achar no GSAD qual é o número percentual, mas já vem tomando um certo destaque, mas com o mesmo perfil de BA1 e BA2 em relação à transmissibilidade. E quando a gente fala
de Omicron, falar de Delta, é a questão de que a Omicron ela tem um tempo de internação um pouco maior, mas você tem menos internação na UTI, que essa é a grande vantagem, e a vacina mostrou isso. 46% menos de ventilação mecânica nos pacientes e 42% menos de morte quando a gente compara variantes. Esse slide ele é clássico, o Alexandre já mostrou para vocês, e a SBI se orgulha de ter feito parte desse slide, de instituições que não recomendam tratamento de Covid sem a comprovação científica de benefício. Então, mostrando que nós estamos junto com os grandes órgãos mundiais e com as sociedades científicas sérias no Brasil e no mundo. Aí nós tínhamos naquele primeiro momento, além de vacina, as intervenções preventivas não farmacológicas, que todos vocês cansaram de ouvir, cansaram de orientar os pacientes de vocês, o distanciamento social, álcool gel nas mãos, praticar etiqueta respiratória. Tudo isso foi muito importante. Foi um papel de orientação, foi um papel de sedimentação para a diminuição do número de casos de Covid-19 entre nós. Até que a gente começa a ter alguma luz em relação à linha de cuidado, linha terapêutica. O Alexandre me ajuda muito quando ele termina o slide com esse que eu vou começar a falar em relação à terapêutica, mostrando um recheio hoje enorme de possibilidades que nós podemos ter frente às diferentes fases da Covid-19 para o tratamento, só dependendo nesse momento de incorporação das drogas para beneficiar os nossos pacientes nesse momento atual, que volta a Covid de uma maneira intensa, em que muitos de vocês não têm tido essa dimensão, mas quem está lá no dia a dia do serviço público ou privado vê nitidamente um aumento significativo e acelerativo desses casos de Covid-19, mais leves, claro. Em relação aos monoclonais, após o Omicron, veja que tudo cai por terra. A gente só sobra Silgavamib e Tixa, que a gente chama de Silga-Tixa, para ficar mais fácil a compreensão e a fala, com uma eficácia importante, uma eficácia que mostra, que denota alguma luz no túnel, sobretudo para alguns dos grupos específicos populacionais que a gente vai mostrar para vocês. E isso acontece nesse tipo de medicação, desse anticorpo monoclonal, sobretudo quando nós vimos que a vacinação nos imunodeprimidos, sobretudo nos transplantados, vejam que você tem uma diminuição exuberante do poder de imunogenicidade. Os pacientes com câncer, pacientes hemodialíticos, terapêuticos imunossupressores, mostram um efeito não sustentado. E aí a possibilidade da introdução dessa nova medicação pode ser um ganho a mais. Lembrando que não deve se dar o remédio sem não ter a vacina. É importante se manter e se sempre bater na tecla da vacinação full, o full vaccinated para os nossos pacientes como um todo. E aí sai o trabalho publicado no New England, mostrando vários grupos populacionais, uma população bastante vulnerável, para poder avaliar o que deveria ser do uso dessa medicação. E o que se observa? 83% de redução de risco de Covid-19 em pacientes sintomáticos com 6 meses. Existem trabalhos já que podem levar prolongamento em torno até de 9 meses, mas em bula e na visão de quem fez os estudos, 6 meses seria o corte ideal. Só que nós precisamos ter estudos de vida real. A vida real ela é diferente, e isso só quando nós tivermos as drogas sendo ministradas para os nossos pacientes. Uma droga que é dada por via intramuscular, 150 miligramas de cada componente, fácil o seu armazenamento e administração intramuscular, como eu havia comentado. Por decisão de bula, você deve aguardar pelo menos 1 hora, mas os efeitos adversos
são leves, transitórios ou até mesmo ausentes. A gente não tem nada que comprove algum, por exemplo, um choque anafilático para algum paciente pós o Filgatixa. E esse é um novo estudo que foi publicado no Equimid, agora de Portugal, e já foi publicado também, se eu não me engano, foi acho que no Lancet, mostrando para tratamento que com o início dos sintomas em até 3 dias, você tem uma redução de 88% do risco, mostrando ser importante. E vejam que até com 7, você ainda alcança 50%. Mas o ideal, se você tiver uma história bem definida pelo seu doente, ele contar de modo adequado, você vai ter a resposta que você deseja e a gente já tem essa possibilidade aí no ar. A questão é a incorporação de todas essas drogas que eu estou falando, é a incorporação agora pela questão da Conitec e das consultas públicas. E aqui, a pessoa que vocês conhecem com frequência, o Dr. Antônio Antifalt, é um pesquisador importante, desde a questão de trilhar a AIDS, e sempre envolvido em todos os governos americanos. Eu pensei a seguinte frase do professor Antônio Fauci, agora falando um pouquinho de antivirais. Novos antivirais que previnem doenças graves do Covid-19 e morte, especialmente drogas orais que poderiam ser tomadas em casa no início do curso da doença, seriam ferramentas poderosas para combater a pandemia e salvar vidas. Isso é uma verdade. Os Estados Unidos hoje utiliza os antivirais como uma forma de ferramenta e nós esperamos que o Brasil possa incorporar isso num breve tempo para a nossa população que merece todo o cuidado necessário. Nós temos, falando agora sobre 2 antivirais, o Monopiravir e o Nimatrelvir Ritonavir, o Paxlovid, de 2 laboratórios diferentes, mas nós vamos mostrar alguns estudos, mas devemos ter muito em mente que os estudos não são comparativos entre eles, são estudos distintos, não comparáveis e totalmente heterogêneos. Então vocês vão ver que tem reduções de riscos diferentes, porque serão populações diferentes estudadas em cada estudo. A gente não vai conseguir desdobrar tudo isso por causa do tempo. O estudo mais importante foi o MOVE-OUT, do Monopiravir oral, que promoveu um decréscimo de redução de risco de 30%, com P significante, como vocês podem ver. O Monopiravir, a dose 800 miligramas, de 12 em 12 horas por 5 dias, com ou sem alimento, são 4 cápsulas de 200 miligramas. E o estudo do Paxlovid, estudo EPIC, estudo clássico também publicado no New England, que mostrou 89% de decréscimo na redução de risco, também sendo importante, e sempre no tratamento ambulatorial, com 5 dias em ambas as drogas, e fácil de administração. Porém, o Nimatrelvir, você acaba dando 300 miligramas de Nimatrelvir, são 2 comprimidos de 150, com 100 de Ritonavir. A gente que é infectologista sabe manejar muito bem a questão do Ritonavir, desde o início da pandemia da AIDS, porém, o grande problema é quando não for um especialista para fazer o segmento. As interações medicamentosas que o Paxlovid pode dar. E esse trabalho publicado no Equimid, agora de Lisboa, mostra que quase 30% nesse estudo foram contraindicados para o Paxlovid. E aí nós vamos ter que voltar àquela velha tabela do nosso dia a dia, como infectologistas, que a gente fazia o HIV Drug Interactions, agora nós temos a COVID-19 Drug Interactions, também de modo gratuito, e que vocês podem colocar as drogas e ver as interações medicamentosas. Então, esse é o grande senão que a gente passa em relação ao Paxlovid. Eu estou correndo um pouquinho, porque o Dr. Cílio já está me acenando com o tempo. O próximo estudo, o Pine Tree, para Covid leve, um estudo interessantíssimo, muito bem conduzido, de Remdesivir versus placebo, mostrando uma redução de risco de 87%, com 3 dias de tratamento, diferentemente dos outros estudos,
que foi para outro tipo de Covid, que eram 5 dias. 200, 100 e 100 é o esquema posológico preconizado e com uma resposta realmente muito interessante e que vale a pena também a tentativa dos nossos pacientes. Medicação essa que sim, está disponível, é o único que nós temos disponível agora para utilização, sobretudo nos serviços privados do nosso país. O grande problema seria como administrar essa questão de o paciente não estar internado, para o serviço público, que lugar, que recursos, quem vai administrar, como é que vai ser o centro de infusão. São todas situações que a gente tem que pensar, mas nada que não possa ser feito no nosso país. Nós temos condição no Brasil, mesmo sendo continental, prover esse tipo de medicação e qualquer outra que venha a ser em benefício dos nossos pacientes. Em relação à Covid grave, aí nós temos esse arsenalzinho de possibilidades para a gente tratar, e com resposta também bastante importante. Aqui o Remdesivir na Covid grave, mostrando no baseline, na categoria 5, pacientes que recebiam oxigênio, vejam que você tem uma boa resposta, uma boa condição de você usar com critério e com aceitabilidade, com resposta clínica. Pacientes que não recebiam oxigênio, também você acabou tendo uma resposta, porém pacientes em ventilação mecânica, a resposta pior, e em ECMO, pior ainda. Mas você tem que saber utilizar a droga no seu momento adequado, na fase adequada para o seu paciente. E aí, esse estudo do ACTT1 mostra justamente isso. Quando a gente usa Remdesivir, quando compara com placebo com ECMO, vejam que a gente tem, nós não temos diferença. Mas quando nós temos oxigênio em baixo fluxo, vejam que dado importante, expressivo e com condição clínica de mostrar para o nosso paciente realmente que ele vai ter resposta. Esse é o mais importante, saber que ele vai se beneficiar. E aqui é claro isso nesse diapositivo. A resposta na mortalidade no Remdesivir foi abaixo de 70% quando a gente compara de risco relativo. Eu vou pular um pouquinho para falar de todos. O próximo, o Baricitinib, 2 estudos importantes, os 2 estudos clássicos, o ACTT2 e o COV-Barrier. Os estudos tiveram um número importante de pacientes, acima de 1.000, foram todos cegados, esses pacientes, usando as escalas características, 4, 5, 6 e 7, 4 e 5 aqui, utilizando Baricitinib com Remdesivir versus Remdesivir no ACTT2, e no COV-Barrier, o Baricitinib com a terapia padrão, que é o standard of care, na grande maioria dos pacientes usavam corticoterapia, usavam como standard of care o corticoide. A mortalidade muito menor quando a gente vê o ACTT2 e o COV-Barrier, quando compara com o placebo, 5,1 contra 8,1, mostrando realmente a importância. E como conclusão desse estudo, teve uma redução de risco em torno de 38% na mortalidade. É um número expressivo que a gente tem que avaliar e é uma medicação também que já é disponibilizada no serviço privado, pelo menos, para você fazer uso nesses pacientes. Ou seja, o Baricitinib ele é importante, ele tem uma condição para a gente poder usar. Paciente hospitalizado, adulto necessitando de oxigenoterapia. Sem isso, você não vai ter benefício clínico com o uso de Baricitinib, que é utilizado um comprimido de 4 miligramas, uma vez por dia por 14 dias, ou até a alta hospitalar, o que acontecer primeiro. Vantagem de ser oral, tem a questão de correção nos casos de insuficiência renal, é importante isso, e caso exista, essa dose vai cair para quase metade, em torno de 2 miligramas uma vez por dia, e interação medicamentosa muito baixa com o uso da droga. O próximo, a dexametasona, que foi a grande droga que nós tivemos no início, né, com o estudo Recovery, que ficou famoso e que foi um grande divisor de águas para nós, mostrando que você só podia usar o corticoide em pacientes com necessidade de fazer oxigênio. Fazer corticoide sem necessidade de oxigênio acelerava a doença, era prejuízo para o paciente. O estudo Recovery, então, mostrou isso
o que a gente, como infectologista, falou desde o início da pandemia, quando se começou a pregoar da corticóide, cloroquina e assim por diante, sem o mínimo cabimento científico. A dose de dexametasona, 6 miligramas EV/OVO, uma vez por dia por 10 dias, essa é a questão recomendada até hoje e utilizada pela grande maioria dos colegas. Alguns acabam utilizando metilprednisolona, mas a metilprednisolona, quando comparada com Dexa, é inferior. A Dexa ainda é a melhor opção terapêutica em relação a corticosteroides. Terapia ambulatorial ideal seria o quê? Alcançar resultados favoráveis. Prevenir doença, reduzir carga viral, aliviar sintoma, reduzir internação, evitar complicação. Manter eficácia contra todas as cepas do SARS-CoV, é o que nós queremos, as variantes vão aparecer, e demonstrar viabilidade, serem drogas seguras, bem toleradas, facilmente administradas de modo oral, armazenada em temperatura ambiente, disponível, distribuída em tempo hábil e equitativo e fornecida a um custo mínimo. Esse é o mundo ideal que a gente quer. E o que eu gostaria de deixar para vocês de mensagem para casa? O que nós temos hoje. Vacina é o principal indumentária que nós temos e que nós temos que bater no nosso paciente e pedir para que eles façam a vacina. Os anticorpos monoclonais, como eu mostrei, como esse grande avanço agora. Os antivirais também se mostraram efetivos. E a possibilidade de fazer o autoteste, que acaba tendo um lado ruim, porque nós não fazemos um diagnóstico correto, existem as pessoas que não conseguem, às vezes, fazer de modo adequado, e não tem a comunicação para a gente saber quantos pacientes nós temos. Então, isso é o que nós temos hoje. O que a gente espera no futuro? Novas variantes, isso vai acontecer. Indubitavelmente, isso vai acontecer. Quando vai vir a nova? Não sabemos. O que nós mais queremos desde o início da pandemia, exames com correlato de resposta. Será que nós vamos ter esses exames finalmente em relação aos neutralizantes? Vacinas em clínicas privadas, nós já temos. Né? Já começou a ter a distribuição de AstraZeneca. Vamos ter outras? Provavelmente não. Pfizer só faz distribuição federal, Coronavac tem a questão do governo do estado de São Paulo e assim por diante. O Moderna nós não temos e Janssen não vai ter mais agora no nosso país, pelo menos até onde eu sei. Vacinas de nova geração é o que nós queremos, já estão sendo anunciadas para a própria variante Omicron e para as próximas que vão vir. Moderna, por exemplo, já tem comunicado que já vai, nos próximos meses, já vai ter uma nova plataforma para ela. Vacinas conjugadas. Esse é o grande sonho. Imagina fazer Covid, influenza, sincicial respiratório, tudo junto. Isso vai acontecer? Muito em breve, sim. Novas drogas terapêuticas, existem vários trials ainda com várias drogas sendo testados. E o mais importante, a experiência dos senhores é fundamental. Só sabe tratar Covid quem vê Covid. Não adianta ser revisor de literatura para tratar Covid. Tem que estar no leito, tem que ver o que acontece. Não adianta ser revisor de literatura. Covid é arregaçar as mangas, tratar, ter a sua experiência e, claro, ler. Ler muito e cada dia